Um bom dia para todo mundo, para quem não me conhece, né? Sempre vê aí eu postando sempre as fotos, né, das minhas produções, dos meus chinelos customizados, dos meus crochês. Eu sou a Vivian, tá? Eu sou a dona do ateliê da Konishi e vou tentar aparecer mais vezes aqui. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Eu tenho bastante vergonha de aparecer em câmera, mas eu vou tentar aparecer mais vezes. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu era CLT há mais ou menos cerca de um ano atrás. Eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava e com a graça de Deus, eu falo assim que Deus é muito bom comigo. Ele sempre me abençoou com artes manuais. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, embora eu tenha aprendido a fazer crochê muito cedo, porque eu tenho uma tia que todas as vezes que ia passar as férias na casa dela, ela me ensinava a fazer crochê e tricô. Então, assim, teve uma época que eu fazia muito cachecol e eu adorava fazer essas peças de lã. E aí pegava e fazia um monte de cachecol e deixava tudo guardado, porque eu queria ter um cachecol para cada cor de roupa. E depois eu comecei a fazer os crochês. E depois teve uma época que eu fazia também chinelo customizado, porque a minha tia fazia, na época era um sucesso, né? E era com miçanguinhas. E eu gostava demais. A minha mãe, ela gosta muito de pintura em tecido, né? Mas nunca tive o dom para isso. Eu acho que eu puxei mais pro lado das minhas tias mesmo, que são na base do crochê, do ponto cruz, do tricô e tudo mais. Aí o ano passado, quando eu fui desligada da empresa, eu resolvi que eu iria ficar em casa para cuidar do meu menino de 2 anos, para ter mais tempo para ele e também para investir naquilo que eu sempre gostei de fazer, né? Comecei trabalhando com culinária, eu faço doces para festas, né? Porque, assim, infelizmente, as minhas condições ainda eu não consigo viver só do crochê. Mas, se Deus quiser, se Deus assim permitir, né? Que é tudo nas mãos do Senhor, é tudo pela vontade do Senhor, nada pela nossa vontade, né? Se Ele me abençoar com isso, com esse presente de poder ficar em casa trabalhando, vivendo do crochê, né? Eu vou ficar muito feliz, porque é uma coisa que eu consigo, assim, dar mais atenção pro meu filho. Porque o meu filho, gente, nossa, ele é uma criança extremamente serelepe. E se eu tô na cozinha fazendo doces, né, que é uma coisa que toma muito tempo, você tem que limpar, você tem que preparar todo o ambiente e tudo mais. Então, eu não consigo dar muita atenção pra ele. Porque quando eu vou ver, assim, eu tenho a prima do meu esposo, ela fala assim pra mim que o menino dela é muito tranquilo e que ele, quando ele era pequeno, ela falou assim que às vezes ela até esquecia, né, por ele ser uma criança muito calma, que ela tinha filho. E eu falo assim que quando eu esqueço do meu menino, gente, é a hora que você pode ter certeza que ele tá aprontando. A hora que ele tá muito quieto, quando você vai ver, ele tá com uma vassoura tentando limpar a minha televisão, porque ele é uma criança muito prestativa. Então ele gosta de passar pano na casa, sabe? Ele gosta de limpar a televisão com a vassoura. Ele gosta de cozinhar, então a gente tem que ficar prestando muita atenção, porque ele quer abrir a porta do forno e ele quer subir no forno, sabe? São coisas assim. Então, quando se trata de trabalhar na cozinha, eu acabo não tendo muito tempo pra ficar de olho nele. Até porque você tem que ficar assim, eu fazia biscoitos, então enquanto eu tava pingando os biscoitos, ele tava aprontando, né? Então, pra que isso não aconteça, eu resolvi ficar só mesmo com o crochê. Então, assim, tô fazendo alguns tapetinhos, tem alguns tapetes à pronta entrega, que eu deixo aqui já prontinho, caso alguém se interesse e tudo mais. E também tenho algumas encomendas. O meu foco mesmo, de imediato, seria ficar com somente as prontas entregas, né? Mas acaba surgindo encomenda e a gente vai aceitando as encomendas, né? Porque afinal de contas a gente precisa trabalhar,
né? Então, assim, vocês vão ver algumas coisinhas assim que já foram feitas por encomendas e algumas coisinhas que eu às vezes vou estar postando, né? Como pronta entrega. Eu trabalho tem umas coisas que o pessoal fala muito mal, né? Que é aqueles tapetinhos baratinhos e tudo mais, que todo mundo fala que, ai, mas nossa, você trabalhar com tapete barato vai dar problema para as outras crocheteiras e tudo mais. Gente, é a necessidade de cada um, né? Cada um sabe aonde seu calo aperta. Cada um sabe aquilo que precisa. Eu já vi muita crocheteira falando assim que às vezes precisou trocar um tapete por 1 litro de leite, um tapete por passadeira, um kit de passadeira, por gás e tudo mais, né? Cada um sabe da sua realidade. E desde que cada um não tenha nenhum prejuízo, né? Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que assim, hoje em dia tem muita gente para julgar na internet, para falar, mas a sua realidade ela não é a mesma da minha, né? E às vezes assim você consegue vender muitas coisas assim, os seus tapetes e tudo mais com um preço maior. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando essa graça e esse dom de poder fazer isso, né? A região onde eu trabalho, assim, muitas vezes o crochê, ele é valorizado, mas tudo que é feito à mão, tudo que é artesanal, muitas vezes as pessoas acham muito caro. Eu vejo o crochê, assim, como uma forma de trabalho, mas eu também vejo ele como uma forma de terapia, né? É onde eu consigo silenciar a minha mente e eu consigo ter uma clareza melhor nos pensamentos e tudo mais. É lógico que quando a gente para, em compensação vem tudo em dobro, né? Porque afinal de contas a gente começa a pensar em várias outras peças pra fazer. Tá tudo certo, tá, gente? Ele só tá assistindo televisão. E foi como eu falei, eu não preciso lembrar que eu tenho filho, porque eu tô ouvindo ele. Ficou quieto, problema. Tá fazendo bagunça, tá tudo certo. Então é assim, quando a gente chega e tem aquele momento assim que a gente pega e para o crochê, vai lavar uma louça, vai fazer algum outro serviço, a mente da gente fica borbulhando. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer um descanso de panela, acho que eu vou comprar, preciso de tal barbante para fazer tal peça e tudo mais. Tô aqui conversando com vocês, estou crochetando, tá? Tô com uma pecinha aqui, tô fazendo a base de 2 tapetes que eu tenho de encomenda, que essa base aqui, no caso, ela tá com gente, toda vez eu troco raio de sol, gramado e bege. Ele vai entrar com um tom de amarelo, que foi o que a minha cliente pediu. Eu achei muito lindo. Olha só que riqueza esses detalhes aqui, tá? E eu tenho essa outra encomenda aqui que eu fiz. É uma encomenda maravilhosa também. Ele é um tapete. Nem aparece direito aqui. Ele é um tapete. Ele tá com 1,26 m de crochê. Depois eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem também de como que ele ficou. Como eu falei pra vocês, meu projeto é aparecer mais vezes. Pra gente poder conversar, pra gente poder se conhecer, pra vocês poderem me conhecer, ver quem que está do outro lado, né? E vou trazendo pra vocês também o que é que eu estou fazendo. Hoje aqui no meu ateliê eu estou com esse tapetinho aqui, que ainda tô finalizando ainda, né? Que é coisa de crocheteira, tem um monte de coisa na agulha. Então eu tô com esse tapete aqui lindo, maravilhoso, num tom de rosa. Tenho esse daqui. Eu tô fazendo esse centro de mesa aqui, que eu vou finalizar ele todo com tulipa nas beiradas. Ele é um tom de... parece um púrpura. Aqui no vídeo ele não tá aparecendo tanto, parece um vinho. Mas ele é um púrpura, ele vai para um roxo praticamente, sabe? Um roxo, um vinho mais aberto. Ou um roxo assim mais vivo. E daí eu tô com o gramado e as minhas lindas tulipas em vermelho. Tudo isso daí, tudo pra finalizar. Tem os meus projetinhos ainda que eu tô fazendo de jogo de banheiro. Se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou colocar
para funcionar esse